Quase cristão. Um sermão de John Wesley. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 28. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. E muitos, que vão assim tão longe. Desde que a religião cristã está no mundo, tem havido muitos, de todas as épocas e nações, que foram quase persuadidos a serem cristãos. Mas visto que não traz proveito algum diante de Deus ir apenas até aí, é de grande importância considerarmos o que significa ser um cristão completo. Primeiro, está implícito a honestidade pagã. Ninguém, eu suponho, irá fazer alguma pergunta sobre isso, especialmente porque, por honestidade pagã, eu quero dizer não apenas o que está recomendado nos escritos dos seus filósofos, mas aquilo que os pagãos comuns esperam uns dos outros, e muitos deles atualmente praticam. Através da honestidade pagã, eles foram ensinados que não deveriam ser injustos, levando embora os bens de seu próximo, tanto roubando como furtando, que não deveriam oprimir o pobre usando de extorsão em direção a qualquer um, que não deveriam ludibriar ou fraudar o pobre ou o rico, em qualquer que seja o comércio que tiverem, defraudando de homem algum seu direito, e se possível não tendo dívidas para com algum deles. Novamente, os pagãos comuns tinham uma consideração com a verdade e com a justiça, mantendo na abominação os que estavam em perjuro, e que chamaram a Deus para testemunhar uma mentira, assim como o caluniador do próximo, que falsamente acusou algum homem, atribuindo aos mentirosos voluntariosos de qualquer espécie a desgraça da raça humana e as pestes da sociedade. E ainda existia uma forma de amor e assistência que eles esperavam uns dos outros, sem preconceito, e que se estenderam não apenas àqueles pequenos préstimos de benevolência que são executados sem qualquer despesa ou trabalho, mas igualmente para alimentar o faminto, se eles tivessem comida de sobra, vestir o desnudo com suas próprias vestimentas supérfluas, e, em geral, dando a qualquer que necessitasse aquilo que eles não necessitaram para si mesmos. Assim sendo, resumidamente, a honestidade pagã veio a ser a primeira condição que implica em ser quase um cristão. Uma segunda coisa implícita é ter uma forma de santidade, aquela santidade que é prescrita no Evangelho de Cristo, a que tem a aparência de um cristão verdadeiro, mesmo porque o quase cristão não faz aquilo que o Evangelho proíbe. Ele não toma o nome de Deus em vão, ele abençoa e não amaldiçoa, ele não jura afinal, mas sua comunicação é sim, sim, não, não. Ele não profana o dia do Senhor, não suporta que ele seja profanado, mesmo por estranhos que estejam em suas reuniões. Ele não apenas evita todo adultério efetivo, fornicação e impurezas, mas todas as palavras, olhares que direta ou indiretamente tendem a isso. E mais ainda, toda palavra vã, abstendo-se tanto da difamação quanto da maledicência, fofoca e de toda conversa tola e sarcástica, uma espécie de virtude nos preceitos moralistas pagãos, resumidamente, de toda conversa que não é boa para o uso da edificação, e que consequentemente aflige o Espírito Santo de Deus, por meio do qual nós fomos lacrados para o dia da redenção. Ele se abstém de vinho em excesso, de farra e comilança. Ele evita o quanto pôde de se colocar em todo tipo de discussão e contenda, continuamente, esforçando-se para viver pacificamente, com todos os homens. E se ele sofre algum dano, ele não se vinga, nem paga o mal com mal. Ele não diz insultos, não é briguento e nem escarnecedor, seja nas faltas ou nas fraquezas de seu próximo. Ele de boa vontade não erra, machuca ou aflige qualquer homem, mas em todas as coisas age e fala por aquela regra clara: não faze ao outro o que não queres que façam a ti. E em fazendo o bem, ele não se limita aos préstimos baratos e fáceis da benevolência, mas trabalha e sofre para o proveito de muitos, para que por todos os meios ele possa ajudar a alguém. A despeito da luta ou da dor, o que quer que suas mãos encontrem o que fazer, ele faz com toda a sua força, não importa se para amigos ou para inimigos, para o mal ou para o bom, porque não sendo indolente nisso ou em suas tarefas, quando ele tem oportunidade, ele faz o bem, todas as formas de bem a todos os homens, para suas almas tanto quanto para seus corpos,
Ele reprova o mal, instrui o ignorante, fortalece o irresoluto, estimula o bom e conforta o aflito. Ele trabalha para acordar aqueles que dormem, para conduzir aqueles que Deus já tem acordado para a fonte aberta para o pecado e para a impureza, para que possam lavar-se neles, tornar-se limpos, e para encorajar aqueles que são salvos através da fé e adornar o Evangelho de Cristo em todas as coisas. Ele que tem a aparência da santidade usa também os meios da graça, assim todos eles, e em todas as oportunidades. Ele constantemente frequenta a casa de Deus, e isto não de maneira como alguns fazem, que vem à presença do mais alto, carregado com ouro e vestuário caro, ou com toda a vaidade ostentosa no seu vestir, bem como por suas cortesias inoportunas, uns para com os outros, ou pela alegria impertinente de seu comportamento, repudiando todas as pretensões infantis que ele forme, tanto quanto para o poder da religiosidade deles. Haveria para Deus ninguém entre nós que não tenha caído na mesma condenação, que tenha entrado nessa casa e que tenha olhado em volta, com todos os sinais da mais apática e descuidada diferença, embora algumas vezes possa parecer usar a oração a Deus para suas bênçãos, naquilo que esperam, que durante todo o serviço maravilhoso estão dormindo ou reclinados na postura mais conveniente para isso, ou quando supõem que Deus esteja dormindo, falando uns com os outros, ou espiando ao redor, como extremamente isentos de qualquer ocupação. Nem esses podem ser acusados de aparência de santidade, não. Aquele que tem mesmo isso se comporta com seriedade e atenção em todas as partes do serviço solene, mais especialmente quando ele vem à mesa do Senhor. Não é como um comportamento leviano e descuidado, mas com aparência, gestos e conduta, que falam nada mais do que Deus seja misericordioso comigo, que sou um pecador. Para isso, se acrescentarmos o uso constante da oração familiar por aqueles que são os chefes das famílias, e reservando um tempo para os endereçamentos privados a Deus, com uma seriedade diária de comportamento, ele que uniformemente pratica essa religião exterior, tem a aparência de santidade, necessitando de apenas uma coisa, com o objetivo de ser quase cristão, a sinceridade. Por sinceridade eu quero dizer um princípio religioso real e interno, de onde essas ações exteriores fluem. E realmente, se nós não temos isso, nós não temos a honestidade pagã, não, nem tanto dela, como para responder à discussão do poeta epicurista, dado aos prazeres da vida. Mesmo esse pobre patife, em seus intervalos de sobriedade, é capaz de testificar que os homens de bem evitam o pecado de amar a probidade, os homens perniciosos o pecado do medo da punição. Assim sendo, se algum homem deixa de praticar o mal para evitar a punição, a perda de seus amigos, seu ganho ou sua reputação, deveria igualmente fazer sempre o bem, usando de todos os meios da graça. Ainda assim, mesmo não praticando o mal e fazendo sempre o bem, não é possível assegurar que esse homem é mesmo quase um cristão, porque se ele não tiver princípio melhor em seu coração, ele será apenas um hipócrita. Sinceridade, por conseguinte, está necessariamente comprometida em ser quase um cristão. O objetivo real de servir a Deus, um desejo ardente de fazer a sua vontade, necessariamente implica que um homem tenha uma ideia sincera de agradar a Deus em todas as coisas, e em todas as suas conversas, em todas as suas ações, em tudo o que ele faz ou deixa sem fazer. Esse objetivo, se algum homem for quase um cristão, segue através de todo o teor de sua vida. Esse é o princípio propulsor em fazer o bem, abster-se do mal, e usando as ordenanças de Deus. Mas aqui deverá provavelmente ser inquirido: é possível que algum homem possa chegar tão longe e não obstante ser alguém quase cristão? Quanto mais é necessário para que ele seja um completo cristão. Em primeiro lugar, eu respondo que alguém pode ir até mais longe e ainda assim ser apenas um quase cristão. Irmãos, grande é a minha audácia com respeito a vocês nesse interesse, e perdoem-me esse erro se eu declaro minha insensatez no que anuncio publicamente, por causa de vocês e do Evangelho. Sujeito-me então a falar livremente de mim mesmo, exatamente como de outro homem. Eu estou contente de ser humilhado, para que vocês sejam exaltados, e para ainda mais desprezível para a glória do meu Senhor.
Eu tenho ido assim, tão longe, por muitos anos, como muitos desses lugares podem testificar, usando diligência para evitar todo mal, e ter uma consciência isenta de ofensa, resgatando o tempo e em toda oportunidade fazendo todo o bem a todos os homens, constantemente e cuidadosamente, usando todos os meios públicos e todos os meios privados da graça, esforçando-me na busca de uma sinceridade firme de comportamento, todo o tempo em todos os lugares. E Deus é o meu testemunho, diante de quem eu permaneço, fazendo tudo isso com sinceridade, tendo o desígnio real de servir a Deus, um desejo ardente de fazer todas as suas vontades, para agradar a Ele que tem me chamado para lutar uma boa luta e para assegurar a vida eterna. Ainda assim, minha própria consciência testemunha no Espírito Santo que todo esse tempo eu tenho sido, a não ser um quase cristão. Se for inquirido, o que mais é necessário além disso para que seja um cristão completo, eu respondo: primeiro, amor a Deus, porque assim diz sua palavra, você irá amar o Senhor seu Deus com todo o seu coração e com toda a sua alma e com toda a sua mente e com toda a sua força. Tal amor é esse, como que se apoderando de todo o coração, como acolhendo todas as afeições, como preenchendo a capacidade total da alma e empregando a mais extrema extensão de todas as suas faculdades. Ele que assim ama o Senhor seu Deus, seu espírito continuamente regozija-se em seu Deus Salvador. Seu deleite está no Senhor, seu Senhor é seu tudo, a quem tudo dá graças, todo o seu desejo está no Senhor, e para a lembrança do seu nome. Seu coração está sempre clamando: quem mais eu tenho no céu a não ser a ti? E não há ninguém sobre a terra que eu deseje além de ti. Realmente o que mais ele deve desejar além de Deus? Não o mundo ou as coisas do mundo, porque ele está crucificado para o mundo, e o mundo crucificado nele. Ele está crucificado para o desejo da carne, o desejo do olho e o orgulho da vida. Sim, ele está morto para o orgulho de toda sorte, porque o amor não se ensoberbece, mas ele que habita no amor habita em Deus, e Deus nele, e menos do que nada para seus próprios olhos. Segundo, amor ao próximo. Por isso diz nosso Senhor nas seguintes palavras: deve amar o teu próximo como a ti mesmo. Se algum homem perguntar: quem é meu próximo? Nós respondemos: todos os homens do mundo, todos os filhos dele, que é pai de todos os espíritos de toda a carne. Nem nós podemos excluir nossos inimigos ou os inimigos de Deus e suas próprias almas, mas todo cristão ama esses também, como a si mesmo, sim, como Cristo nos amou. Ele que gostaria de entender mais completamente que espécie de amor é esse, podemos considerar a descrição de Paulo sobre ele. O amor é paciente e benigno. O amor não há de ciúmes ou inveja e não se ufana. O amor não se ensoberbece, mas faz aquele que ama o menor o servo de todos. Não se conduz convenientemente, mas torna-se todas as coisas para todos os homens. Não procura o seu interesse, mas o que é bom dos outros, para que eles possam ser salvos. Não se exaspera, ele atira fora a ira. Não se ressente do mal, ele não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Ele protege todas as coisas, acredita em todas as coisas, espera todas as coisas, suporta todas as coisas. Existe ainda uma coisa mais que pode ser separadamente considerada, embora ela não possa atualmente ser separada da precedente, na qual está subtendido ser um cristão completo. O que é o alicerce de todas elas, mesmo da fé? Todo aquele, diz o amado discípulo, que acredita que é nascido de Deus, para tantos quantos o receberam, deu o poder de se tornarem filhos de Deus, até mesmo aqueles que acreditam em seu nome. E essa é a vitória que supera o mundo, mesmo a nossa fé. Sim, nosso Senhor declara: ele que acredita no Filho tem a vida eterna, e não é condenado, mas passa da morte para a vida. Mas que homem algum iluda a sua própria alma. Deve ser notado diligentemente que a fé, a qual não conduz ao arrependimento, ao amor e todas as boas obras, não é aquela viva e justa, mas é a fé morta e diabólica, porque mesmo os demônios acreditam que Cristo tenha nascido de uma virgem, que ele forjou todas as formas de milagres, declarando a si mesmo verdadeiramente Deus, que por nossa causa ele sofreu a maioria das dores da morte, para nos redimir da morte eterna, que ele se ergueu no terceiro dia, que ele ascendeu aos céus e senta-se à direita do Pai,
que no fim dos tempos voltará para julgar os vivos e os mortos. Esses artigos de nossa fé eles acreditam, e igualmente em tudo que está escrito no Velho e Novo Testamento, mas ainda apesar de terem toda essa fé, ainda assim eles não são mais nada do que demônios. Eles permanecem ainda na condição abominável deles, necessitados da verdadeira fé cristã. A fé cristã correta e verdadeira, para usar as palavras de nossa própria igreja, não é aquela que nos faz acreditar nas Escrituras Sagradas e nos artigos de nossa fé como verdadeiros, mas é aquela que, além disso, nos traz a confiança e segurança de sermos salvos da condenação eterna através de Cristo. Essa é a verdadeira crença e confiança qual o homem tem em Deus, de que, pelos méritos de Cristo, seus pecados foram perdoados, e que ele está reconciliado para o favor de Deus, a respeito de quem ele segue com o coração afetuoso para obedecer a seus mandamentos. Agora, quem quer que tenha essa fé, que purifique o coração pelo poder de Deus que habita nele, do orgulho, da ira, do desejo, de toda iniquidade, de toda a impureza, da carne e espírito, e que o preenche com amor mais forte que a morte, tanto para com Deus, como para com toda a humanidade, amor que realiza as boas obras de Deus, glorificando para depender-se e consumir-se por todos os seres humanos, e que suporta com alegria não apenas a repreensão de Cristo, que o homem escarneceu, desprezou e odiou, acima de todos os homens, mas tudo quanto a sabedoria de Deus permita a malícia dos homens ou dos demônios impor. Quem quer que tenha essa fé, operando assim por amor, não é alguém que é quase, mas alguém que é um cristão completo. Mas quais são os testemunhos vivos dessas coisas? Eu imploro a vocês, irmãos, como na presença desse Deus, diante de quem inferno e destruição estão sem cobertura, quanto mais os corações dos filhos dos homens, que cada um de vocês possa perguntar seu próprio coração: eu faço parte desse número? Eu tenho praticado justiça, misericórdia, verdade, e mesmo as regras que a honestidade pagã requer? Se for assim, eu tenho o perfil verdadeiro de um cristão, a aparência da santidade, eu me abstenho do mal, de tudo que é proibido nas palavras escritas de Deus, eu realizo tudo aquilo que estava ao alcance de minhas mãos, com todas as minhas forças, eu seriamente uso as ordenanças de Deus em todas as oportunidades, e tudo isso é feito com um desígnio e desejo mais sinceros para agradar a Deus em todas as coisas. Existem muitos de vocês conscientes de que vocês nunca chegaram tão longe, que vocês não têm sido nem mesmo quase cristãos, que vocês não têm chegado ao modelo de honestidade pagã, pelo menos, não para a aparência da santidade cristã. Muito menos tem Deus visto sinceridade em vocês, o objetivo real de agradá-lo em todas as coisas. Vocês nunca pretenderam a esse tanto, devotar todas as suas palavras, obras, seus trabalhos, estudos, diversões para a glória dele. Vocês nem mesmo designaram ou desejaram que o que quer que vocês façam seja feito em nome do Senhor Jesus, e que como tal constitua-se em um sacrifício espiritual, aceitável para Deus através de Cristo. Mas suponho que vocês tenham conseguido isso. Os bons objetivos e desejos fazem um cristão de maneira alguma, a menos que eles sejam trazidos para os bons efeitos. O inferno é assoalhado, diz alguém, com boas intenções. A grande questão de todas, então, ainda permanece. Tem o amor de Deus espalhado-se para fora dos seus corações? Vocês têm clamado alto: meu Deus e meu tudo. Vocês desejam alguma coisa a não ser Ele? Vocês estão felizes em Deus? Ele é a glória de vocês e seu deleite, sua coroa de regozijo? E esse mandamento está escrito em seus corações, que ele que ama a Deus deve amar também ao seu irmão. E vocês amam o seu próximo como a si mesmos? Vocês então amam todos os homens, mesmo os inimigos, e os inimigos de Deus como as suas próprias almas? Como Cristo tem amado vocês? Sim, vocês acreditam que Cristo os amou e deu a si mesmo por vocês. Vocês têm fé no sangue dele, acreditam que o Cordeiro de Deus tirou fora os seus pecados e os jogou como uma pedra dentro das profundezas do mar, que ele tem apagado os manuscritos que havia contra vocês, tirando-os fora do caminho, pregando-os na sua cruz. Vocês realmente acreditam na redenção através de seu sangue, mesmo a remissão de seus pecados? E seu Espírito tem sido testemunho com o Espírito de vocês, de que vocês são filhos de Deus? Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e que agora se situa no meio de nós, sabe que se algum homem morrer sem essa fé e esse amor, melhor seria para ele nunca ter nascido. Acorda então, tu que dormes,
e clama pelo teu Deus, chama-o enquanto ele ainda pode ser encontrado, que ele não tenha descanso até que faça sua santidade passar diante de ti, até que proclame em ti o nome do Senhor, o Senhor Deus misericordioso e gracioso, longânimo e abundante na santidade e verdade, mantendo misericórdia por ti, perdoando a iniquidade, a transgressão e o pecado. Não deixa homem algum te persuadir, por meio de palavras vãs, a descansar um pouco daquele prêmio do teu grande chamado. Mas clama a ele de noite, aquele que, enquanto nós estamos sem força, morreu pelo descrente, até que tu saibas em quem deves acreditar, e possas dizer, meu Senhor e meu Deus. Lembra-te sempre de orar e não desfalece, até que ergas as tuas mãos para o dizer, meu Senhor e meu Deus. Lembra-te sempre de orar, não desfalece. Senhor, tu que sabes todas as coisas, sabes que eu amo a ti, que possamos todos assim experimentar o que é ser, não apenas um quase cristão, mas um cristão completo, estando justificados gratuitamente pela sua graça, através da redenção que está em Jesus, sabendo que nós temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, regozijando-nos na esperança da glória de Deus, e tendo o amor de Deus espalhado por todos os lados em nossos corações pelo Espírito Santo dado a nós. Um sermão de John Wesley, herói da fé, pregado na igreja de St. Mary, Oxford, diante da universidade, 25 de julho de 1741.